Me chamo Vitória da Silveira Pacheco e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas falando sobre o desenvolvimento de anfíbios. Então, a derivação do nome da classe vem da palavra anfi, que significa ambos, e bio, que significa vida. Essa classe ela vai possuir 3 ordens. A ordem caudata, que é formada pelas salamandras, a nura, que é formada pelos sapos, pererecas e rãs, e gimnophiona, que é formada pelas cobras cegas ou cecílias. O modelo de desenvolvimento utilizado vai ser o da rã, que vai pertencer à ordem Anura. Os anfíbios, eles vão ser uma classe de animais vertebrados. Eles são pescilotérmicos, ou seja, adaptam a sua temperatura de acordo com a temperatura do meio, e não possuem bolsa amniótica. O seu ciclo de vida está dividido em 2 fases, uma aquática e outra terrestre, com algumas exceções. Nos anfíbios, não existe cuidado parental. Na maioria dos anfíbios, o desenvolvimento é indireto, com metamorfose completa. Na fase larval, a maioria das espécies vive em água doce e a sua respiração é branquial. As larvas, elas possuem cauda e linha lateral. Nessa fase, ela vai do nascimento até a metamorfose do anfíbio, quando finalmente ele vai poder sair do ambiente aquático e viver no ambiente terrestre. Aqui nesta imagem nós temos a representação desta fase de larva. Os anfíbios, eles vão ser animais dioicos, ou seja, eles possuem sexos separados. A maioria dos anfíbios, ela vai possuir fertilização externa, com ovos moles e sem casca, que são depositados na água ou em lugares encharcados. Porém, as salamandras e as cobras cegas, elas possuem fecundação interna, na qual vai ocorrer a transferência do espermatóforo do macho para a fêmea. O estágio de liberação do gameta feminino nos anfíbios, ele vai ser de oócito secundário. Aqui nós temos a representação em massinha de modelar de um oócito secundário com o primeiro corpúsculo polar. E aqui nós temos a representação do oócito sendo fertilizado pelo espermatozoide. O ovo dos anfíbios ele é mesolécito, ou seja, ele vai possuir uma quantidade moderada de vitelo. Esse vitelo ele vai estar concentrado no polo vegetal. No polo animal vai estar localizado o núcleo, as organelas e a melanina, quando presente. Os envelopes do ovo vão ser o envelope vitelino, que é secretado pelo ócito, e a camada gelatinosa, que é produzida pelo oviduto. Aqui nós temos a representação de um ovo, que também pode ser chamado de heterolécito. Então, vamos entender mais sobre o ovo. O espermatozoide ele vai entrar no ovo pelo polo animal, atravessando a camada gelatinosa, o envelope vitelino e a membrana plasmática. Então, vai ocorrer o bloqueio à poliospermia, com a despolarização da membrana e a reação cortical. Ela vai separar o envelope vitelino da membrana e vai transformar ele na membrana de fertilização. Com a separação delas, o ovo ele vai conseguir girar livre. Assim, como o polo animal é mais leve, ele vai ficar para cima, ocorrendo assim a chamada rotação de equilíbrio. Por causa dessa entrada do espermatozoide, vai ocorrer uma rotação dos elementos do córtex do ovo em comparação ao citoplasma mais interno. Assim, os anfíbios que possuem melanina, esse pigmento ele vai passar por uma oscilação de 30 graus em direção ao polo vegetal de um lado e vai recuar 30 graus do outro lado. Essa rotação ela vai ser chamada de rotação de simetria e a área sem pigmento vai ser chamada de crescente cinzento. Aqui, nesta representação em massinha de modelar,
nós podemos observar a localização do polo animal e a localização do polo vegetal. Seguindo, então, comparar com o ovo dos protocordados, a gente pode observar que o crescente cinzento dos anfíbios ele vai ser o crescente que vai originar a notocorda. E o crescente na qual desceu a melanina, ele vai corresponder ao crescente mesodérmico. A clivagem ela vai ter o seu início no polo animal, e ela vai ser total, desigual e bilateral. A primeira clivagem ela é meridional e coincide com o plano de simetria bilateral, dividindo o crescente cinzento em duas células, chamadas de blastômeros. Como a gente pode observar aqui nessa representação em massinha de modelar, nós observamos essa divisão gerando duas células, que são os blastômeros. Aqui também nós podemos observar o primeiro e o segundo corpúsculo polar, formado após a fertilização. A segunda clivagem, ela também é meridional, mas ela é perpendicular à primeira, formando 4 células, como a gente pode observar aqui na representação em massinha. A terceira clivagem, ela é latitudinal, pois o fuso mitótico ele vai estar deslocado devido ao acúmulo de vitelo. Aqui nós podemos observar a clivagem gerando 4 micrômeros e 4 macrômeros, somando no total 8 células. Os blastômeros que são originados do polo animal, eles vão ser menores do que os do polo vegetal. Então, vão se formar os micrômeros e os macrômeros. No estágio das 8 células, vai ter início a formação da blastocele no polo animal. A quarta clivagem, ela vai ser meridional, formando, assim, no total, 16 células, como a gente pode observar aqui nessa representação de massinha. As próximas clivagens, elas vão alternar entre os planos latitudinal e meridional, e vão ter uma velocidade maior nas células oriundas do polo animal do que nas células oriundas do polo vegetal, por causa da presença de vitelo nessas últimas. Esse processo ele vai levar em torno de 24 horas. Seguindo, então, a blástula do anfíbio ela vai ser formada por várias camadas de células. E os blastômeros maiores, que são oriundos do polo vegetal, eles vão restringir a blastocele ao hemisfério animal. A gastrulação ela vai ocorrer através da involução e da extensão convergente das células da zona marginal e por epibolia e intercalação das células do polo animal. O primeiro indício dessa gastrulação ele vai ser o surgimento de um sulco na zona marginal, no futuro lado dorsal do embrião. Por sofrerem alongamento, essas células elas vão ficar em formato de garrafa. Esse sulco ele vai marcar o início da formação do blastóporo e as células do crescente cinzento elas vão se posicionar acima do sulco. Aqui nesta representação em massinha nós temos a vista externa dos embriões em gastrulação, onde nós podemos observar as células do polo animal representadas na cor verde, o lábio dorsal do blastóporo, os lábios laterais e ventral do blastóporo e a rolha vitelínica. Ao mesmo tempo, vai ocorrer a epibolia das células do polo animal, que vai cobrir as células do polo vegetal e trazer as células da região onde a melanina desceu para a futura região dorsal do embrião. A região de involução ela vai se estender lateral e ventralmente. As células do crescente cinzento elas vão estar localizadas no lábio dorsal do blastóporo. Os lábios laterais e ventral eles vão ter as células do polo oposto ao crescente cinzento no ovo, onde a melanina desceu.
A região de células vegetativas observada pelo blastóporo ela é denominada rolha vitelínica. Ela, por fim, vai se manter na fenda blastoporal, que equivale ao ânus nos urodelos. Nos anuros, as bordas da fenda elas vão colapsar. As primeiras células da zona marginal, ou também chamada de crescente cinzento, que sofreram involução, elas vão migrar para o teto da blastocele. Atrás vai entrar uma lâmina do futuro mesoderma e endoderma. Essa lâmina celular ela vai passar pelo blastóporo e as células elas vão ser rearranjadas por extensão convergente. Com a evolução das células do crescente cinzento, a blastocele ela vai ser obliterada e a cavidade do arquíntero vai ser originada. As células do crescente cinzento elas vão compor o teto do arquíntero e as células do polo vegetal vão compor o assoalho. As células do polo animal vão derivar o ectoderma. Aqui, nessas representações de massinha, nós temos cortes medianos da gástrula de rã. Aqui nesta primeira, nós podemos observar a involução das células do crescente cinzento, que está localizado no lábio dorsal, aqui do blastóporo. Aqui nós podemos observar a obliteração da blastocele e aqui o estabelecimento do arquíntero. Aqui também nós podemos observar a rolha vitelínica. Aqui nós temos uma imagem em 3 dimensões da rolha de vitelo, da rolha vitelínica, e a vista externa desta gástrula, desta fase da gástrula. Na parte média do teto do arquíntero, a partir da involução das células do lábio dorsal do blastóporo, vai surgir a notocorda, como a gente pode observar aqui. Ela vai induzir o ectoderma suprajacente a se diferenciar na placa neural. Depois, a placa neural ela vai se destacar do restante do ectoderma. Então, ela vai se fechar no tubo neural. E ele vai ser recoberto por epibolia pelo ectoderma vizinho, que vai originar a epiderme. O tubo neural ele vai formar o sistema nervoso central. A parte anterior dele vai se expandir no encéfalo e o resto vai originar a medula espinhal. Durante esse processo, um grupo de células neurais não vai ser incorporado no tubo neural, então vai formar as cristas neurais. A mandíbula e as cartilagens da face elas vão se dispor a partir da crista neural do crânio. A crista neural do tronco ela vai se diferenciar em melanócitos, em neurônios sensoriais ou gânglios sensitivos e na nadadeira dorsal. Assim, o ectoderma, além de dar origem à epiderme, ele vai ser responsável pelo sistema nervoso. A partir da proliferação das células oriundas do polo vegetal, o endoderma ele vai acabar delimitando todo o arquíntero e ele vai ser o epitélio dos sistemas digestório e respiratório. As células dos lábios ventral e laterais do blastóporo elas vão sofrer involução e se colocar entre o ectoderma e o endoderma, originando o mesoderma paraxial, intermediário e lateral. O mesoderma, além da notocorda, ele vai originar o tecido muscular e o esqueleto axial. No mesoderma intermediário, vai ser originado o sistema urogenital. O mesoderma lateral, ele é dividido em somático e esplâncnico, e o espaço entre eles é o celoma, que vai dar origem às cavidades do corpo. No mesoderma lateral somático, vai ser originada a derme e o esqueleto dos membros. E no mesoderma lateral esplâncnico, o sistema cardiovascular e o tecido conjuntivo dos sistemas respiratório e digestório. Durante os processos de gastrulação e neurulação, o embrião ele vai se alongar no eixo antero-posterior, pela extensão convergente do mesoderma no lado dorsal.
A gastrulação ela vai durar 24 horas e a neurulação dura 20 horas. Aqui, nessas representações em massinha de modelar, nós temos cortes transversais de embriões de rã, onde ocorrem, respectivamente, a neurulação, o envolvimento do arquêntero pelo endoderma, aqui está o arquêntero e aqui o endoderma, a interposição do mesoderma entre o ectoderma e o endoderma, e a delaminação do mesoderma. Por fim, o estágio em botão caudal ele vai ocorrer 70 horas depois da fertilização. Assim, vai ocorrer a modelagem da cabeça, o surgimento das áreas ópticas, das brânquias, do coração e da cauda. Esse estágio ele vai levar de 24 a 30 horas. Então, 4 dias após a fertilização, finalmente vai ocorrer a eclosão de uma larva livre, como a gente pode observar aqui. Essa larva ela vai se fixar nas plantas aquáticas. Com 9 dias, essa larva ela vai se transformar em um girino, como essa imagem mostra. A boca ela vai se transformar no chamado bico córneo. O processo de reabsorção do vitelo ele vai originar um tubo digestório espiralado e vão ser formados os membros posteriores. Esse processo de metamorfose ele é regulado pelos hormônios da tireoide. No processo da metamorfose, a nadadeira dorsal e a cauda elas vão se degenerar e os membros anteriores vão começar a surgir, como a gente pode observar aqui. Depois, essa rã juvenil ela vai se deslocar para o ambiente terrestre. A região da boca e do tubo digestório vão se reestruturar. Aos 2 meses de idade, essa metamorfose da rã vai estar completa. Então é isso. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima aula.